Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai responder mais dois exemplos do processo de integração por partes, ok? E o que a gente não pode esquecer é aquele processo chamado LIAT, que eu falei para vocês na aula passada, como também a fórmula da integração por parte, que seria a integral de U, exatamente U dV, vai ser igual a U multiplicado por V, menos a integral de v du. E eu vou passar para vocês tanto o método UDV, que seria por essa fórmula aqui, como também pelo método da tabela, que eu tinha explicado na aula anterior. Tá ok? E eu considero, eu acho, particularmente mais simples. Então, primeiro a gente vai ter que saber quem seria o nosso U, ok? E por esse processo aqui, a gente vai saber quem é o U. Pela ordem de precedência, aqui temos uma fração, aliás, uma função algébrica, e uma função trigonométrica, e a algébrica está antes da trigonométrica aqui, ok? Então, o nosso U vai ser exatamente a nossa função algébrica, que seria x. Enquanto que o nosso, então se a gente escolher o x aqui, o nosso dv, por isso chamado UDV, processo UDV, né? Vai ser o nosso que sobrou aqui no caso, cosseno de x dx. Beleza, então essa parte aqui a gente vai ter que derivar em função de x, então vamos ter aqui d1 em função de x, certo? Só que aqui vai ser igual a 1, então vamos multiplicar aqui, vai dar exatamente dx. Então, a integral de dv e a integral de cosseno de x, a integral de dv nada mais é que v, a integral de uma derivada é a própria função, certo? Do qual estamos derivando. Isso aqui vai ser igual a integral de cosseno, e a integral do cosseno nada mais é que seno de x. Beleza, então agora substituindo na fórmula, vamos ter que a integral de x cosseno de x dx vai ser igual ao nosso u, que seria o u, a gente chamou de x, multiplicado pelo nosso v, que a gente encontrou aqui, que é o próprio seno de x, menos a integral de v, e a integral de v e o v é o próprio seno de x, multiplicado por du, e o du é o dx. Então, resolvendo isso aqui, vamos ter que a integral de x cosseno de x dx nada mais é que x multiplicado por seno de x menos a integral do seno, pessoal, nada mais é que menos cosseno. Então, vamos ter aqui menos cosseno de x. Não esquecendo do c aqui, podemos já colocá-lo. Então, vamos ter que a integral de x cosseno de x dx vai ser igual a x multiplicado por seno de x mais cosseno de x mais c. Ok? Então, essa aqui seria a integral dessa função. E a gente vai utilizar aqui o método também da tabela. E esse método é bem simples. Basta a gente fazer aqui uma tabelinha. E eu vou fazer aqui uma tabela bem rápida. Uma tabela com 4 linhas e 2 colunas. Esse processo vocês vão ver que é bem simples aqui. Desculpem, então vamos tentar fazer rapidamente aqui, pois a gente vai utilizar um outro exemplo pelos dois métodos, ok? Então, nós temos aqui, eu deixo sempre um pouquinho mais de abertura nessas duas últimas, porque vai ser onde a gente vai colocar as funções. Então, temos aqui, vamos ter aqui o d, ok? De derivada, e i de integral, né? Método da diagonal ou método da tabela. Então, temos aqui o sinal de mais e menos, isso aqui é da regra, ok? E vamos fazer o seguinte, ó, quem vai ser vai ficar embaixo da derivada aqui. Vamos também olhar para o mesmo processo aqui, pessoal, o nosso LIAT, né? Então, vai ter a mesma ordem de precedência. E quem vai ficar embaixo de D vai ser quem ganhar na precedência aqui. E olhando aqui, vai ser exatamente para quem a gente escolheu o U aqui, vamos ter aqui o X. E embaixo da integral aqui, vamos ter o que sobrou, que vai ser o cosseno de x, certo? Pode colocar aqui o dx, mas não é necessário, não seria necessário. Então, a derivada de x é 1. A integral de cosseno seria o seno de x, ok? Então, resolvendo isso aqui, o método fala o seguinte, para resolver por esse método, você vai ter que multiplicar essa linha aqui e somar a integral da multiplicação dessas duas funções aqui, ó, diagonalmente aqui, tá ok? Então, isso aqui vai ser igual a x seno de x mais, ok? Então, a gente vai ter que somar a integral. Então, ó, não confundam o método da diagonal, a gente vai somar aqui, ó.
Pelo método dv a gente subtrai, ok? Isso aqui é um outro método. Então eu estou colocando os dois aqui para você escolher qual o mais interessante. Então a gente vai somar ao produto dessas duas aqui. Então vamos ter aqui menos 1 multiplicado por seno de x dx, né? Não lembrando do dx aqui. Então vamos ter aqui, ó, x multiplicado por seno de x. Podemos passar essa constante para cá. Então vamos ter menos. E a integral de seno nada mais é que menos cosseno de x, ok? Mais c. Então, isso aqui vai ser igual a x seno de x, menos com menos é mais cosseno de x mais c. E é exatamente o que a gente encontrou aqui, pessoal. Tá ok? Então, vocês percebam que o método funciona. E a gente vai utilizar mais um exemplo aqui de integração por partes. E vai ser exatamente esse exemplo aqui. A integral de x multiplicado por e na x dx. Lembrando aqui da palavrinha LIAT, para a gente não esquecer, e da fórmula da integração por partes. Então, a integral de UV, certo? A integral de, aliás, UdV, né? Então, UdV vai ser igual a U multiplicado por V, menos a integral de V du. Beleza, então a primeira parte aqui é a gente encontrar o nosso U. E quem seria o nosso U? O nosso U, basta, para a gente saber quem é o U aqui, basta a gente olhar nesse processo aqui. E a algébrica ganha da exponencial, certo? A algébrica ganha da exponencial, pois ela está antes na ordem de precedência. Então, o nosso U também vai ser x aqui. E o nosso dv vai ser igual ao que sobrou. Se a gente escolheu x, então vai ser o e na x dx. Derivando aqui, vamos ter que du é igual a dx, certo? E integrando aqui, vamos ter que v é igual a integral de e na x, nada mais é que e na x. Beleza, então agora substituindo na fórmula aqui, vamos ter que a integral de x multiplicado por e na x dx vai ser igual ao u, que a gente chamou de x, multiplicado por v, que é e na x, menos a integral de v, que é o próprio e na x, multiplicado por du, que é dx. Então, a integral de x multiplicado por e na x dx vai ser igual a x e na x menos a integral de e na x é o próprio e na x mais c, certo? Então, a integral de x e na x dx é igual, podemos colocar aqui em evidência e na x, e vamos tirar aqui o x menos 1 mais c, para deixar a nossa resposta mais bonita, tá ok? E podemos também, e eu vou fazer aqui o segundo método, que seria o método, vou puxar mais um pouquinho para cá, que tem espaço. Então, seria o método da tabela, pessoal, tá ok? Então, vamos fazer aqui a nossa tabela. A nossa tabela aqui, ela normalmente tem 2 colunas, como falei para vocês, e 4 linhas. Então, vamos fazer aqui 1, 2 e as 2 últimas eu deixo um pouco mais de espaço, porque a gente vai colocar a nossa... vamos colocar aqui nossas equações, nossas funções, né? Então, temos aqui a derivada e aqui a integral. Então, aqui vamos ter o sinal de mais e aqui o sinal de menos. Beleza. Então, quem vai ser o que vai estar abaixo da derivada? Vai ser aquela mesma que a gente utilizou para encontrar o nosso u aqui, o mesmo processo aqui, tá ok? Seria o nosso x. Então, vamos ter aqui x e embaixo da integral vamos ter o u que sobrou, no caso aqui o e na x. Não precisando colocar aqui o dx. Então, a derivada de x é 1 e a derivada de e na x é o próprio e na x. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar essa linha aqui. Então, isso aqui seria igual a x multiplicado por e na x, mais, tá ok? Lembrando que a gente vai somar a integral do produto dessas duas funções aqui. Então, vamos ter aqui menos e na x. Lembrando do dx, pois a gente está usando integral. Então, isso aqui vai ser igual a x multiplicado por e na x, passando aqui a constante para fora, então vamos ter aqui menos. A integral de e na x é o próprio e na x, isso aqui somado à constante. Ou seja, isso aqui vai ser igual a e na x, o x menos 1, e é o que a gente encontrou desse lado aqui. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido os dois métodos. Escolham aquele que for melhor para você, né? E espero ter ensinado de uma maneira simples e direta aqui, tá ok? Então, espero vocês na próxima aula e o meu muito obrigado. Até mais!